apenas o versículo de número 10. Joel, capítulo 3, o versículo é o versículo de número 10. Enquanto você localiza o texto, quero louvar a Deus por estar aqui. Mais uma vez, é sempre uma honra, um privilégio estar nessa casa, estar nesse altar. Estendo também minha gratidão ao pastor Helder, Deus abençoe, pastor Antônio, os amigos que estão aí, Caio, também Paulo, Deus abençoe, todos os nossos irmãos que estão aí, que são amigos, minha esposa que vem me acompanhando, Gabriel, Deus abençoe, uma honra te conhecer pessoalmente. Deus seja louvado pela vida dos meus irmãos. Joel, capítulo de número 3, o versículo é o de número 10. Os que encontraram, digam amém. Está escrito assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Se você puder, feche a sua Bíblia, feche os seus olhos também. Oremos. Senhor Jesus, aqui nós estamos nesse altar uma vez mais. Louvo o Senhor ao Senhor, a tua presença. Nesse momento, a tua palavra será transmitida aos teus filhos. Faça, Senhor, minhas palavras de Paulo. Eu não vim com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Que essa noite possa ser uma noite marcante, uma noite de impacto para os teus filhos. Os teus filhos, Senhor, que entraram cabisbaixo, cansado, desanimado, possam sair daqui melhores, mais crentes, possam sair restituídos, restaurados. Espírito Santo, te faço um pedido especial. E entre a minha boca e os ouvidos dos teus filhos que vão ouvir essa palavra, esteja o teu Espírito, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco e fica conosco em nome de Jesus. Se assente, vamos ouvir a boa palavra de Deus. Joel significa o Senhor é Deus. O significado do seu nome carrega uma verdade central do seu ministério profético, convocando o povo ao arrependimento e à restauração da aliança com Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro. Nesse cenário, nesse contexto do livro de Joel, Israel passava por uma grande devastação. Capítulo 1, nós lemos sobre o gafanhoto. E Deus usa esse cenário para convocar o povo, para chamar o povo à consagração, à busca. Capítulo 2. No capítulo 3, Deus anuncia que vai julgar as nações por terem maltratado o seu povo. Todavia, contudo, entretanto, antes do julgamento, Deus convoca as nações para a batalha. E é justamente nesse cenário que ele diz: diga o fraco, eu sou forte. Observando esse texto, em especial o versículo de número 10, eu consegui visualizar, perceber e extrair 4 lições. E é sobre essas 4 lições que eu tenho um recado de Deus para o seu coração. Certamente, do jeito que você entrou aqui essa noite e me dirige especialmente, não especificamente, mas especialmente aos varões, nessa linda festa, e essa será uma noite de impacto, uma noite marcante para o seu coração. A primeira lição que eu consegui extrair aqui nesse texto
é que Deus chama para a batalha. E quando Deus chama para a batalha, ninguém está isento, nem os fracos. Deus, escute isso aqui, não está procurando quem pode. Deus está à procura de quem está disposto. Vou repetir isso aqui. Deus não está procurando quem pode lutar, mas Deus está procurando quem se dispõe a lutar. Poder e disposição são duas coisas distintas. Poder fala de recursos, competência. Poder fala de habilidade e preparo. E muitas vezes quem pode não se entrega, não é assim? Muitas vezes quem tem habilidade, tem até recurso, mas não se entrega. Não se coloca à disposição, porque confia em si mesmo e não depende de Deus. Foi assim com Saul. Tinha aparência, tinha altura, preparo militar e entre outras coisas. Mas faltou a Saul disposição para obedecer. Entretanto, Davi, no início da sua trajetória, não tinha nada disso, mas ele tinha disposição. Pelo que o próprio Deus diz em Salmo: achei a Davi meu servo, e com santo óleo eu ungi. Semelhantemente também Jesus não chama os mestres, Jesus não chama os doutores, Jesus não chama os líderes reconhecidos da época para serem seus discípulos, mas Jesus chama pecadores, pescadores. Jesus chama indoutos, incautos, homens simples, homens comuns, sem poder. Quem olhava dizia: não tem competência para ser discípulo. Quem olhava dizia: não tem habilidade para ser discípulo. Mas eles eram tudo o que Jesus queria, ou eles tinham tudo o que Jesus queria que eles tinham: disposição. Disposição para deixar tudo e seguir Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 11, depois da pesca maravilhosa, o que o texto diz? Que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Tem gente que deixa até alguma coisa, mas o evangelho não é sobre deixar alguma coisa. O evangelho é sobre deixar tudo e seguir a Jesus. Escute isso aqui. Deus não vai usar quem tem técnica. Deus não vai usar o mais treinado, mas Deus vai usar o mais disposto. Ele não unge técnica, recurso, habilidade, mas Ele unge quem se entrega, quem se coloca à disposição. E eu já quero liberar uma palavra profética para o seu coração. Você pode não ter recursos, você pode não ter habilidades técnicas ou preparo, mas basta ter disposição, porque aquele que tem disposição é o que Jesus vai usar. Lucas capítulo 5, início do versículo diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra do Senhor, parece que eu vejo se cumprir as palavras do profeta Amós, porque Amós profetiza dizendo que haveria dias em que o povo teria fome e sede, mas não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A multidão aperta para ouvir. Versículo 2: de repente viu Jesus estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes.
Versículo 3, e entrando num dos barcos. Versículo 2, Jesus viu 2. Versículo 3, Jesus entra em um. Por que Jesus vê 2 e entra em um? Porque ele entra no barco que está disponível. O que Deus exige de mim, de você essa noite é disponibilidade. Você pode não ter habilidade, recurso, preparo e competência, mas se você estiver disponível como o barco estava disponível, pode ter passado pelo maior fracasso, mas do fracasso virá o sucesso. Pode ter passado a noite toda sem receber um único peixe, mas mediante a palavra de Jesus, esse barco vai receber inumeráveis, incontáveis peixes. O que Deus exige, diga para alguém que está do seu lado, o que Deus exige esta noite é disponibilidade. Diga ao fraco, eu sou forte. Perceba aqui, não é diga ao fraco. Não sou eu dizendo para uma outra pessoa, sou eu dizendo para mim mesmo, eu sou forte. Interessante que o verbo diga aqui está no imperativo. Logo, Deus não sugere, Deus ordena. Deus não sugere, Deus manda. E como que pode? Deus manda o fraco dizer algo que é contrário à sua realidade. Porque a realidade, a minha realidade é fraco. Mas Deus manda dizer, eu sou forte. Logo eu não sou forte porque eu digo que sou forte. Eu sou forte porque Deus mandou dizer que eu sou forte. Entendeu isso aqui? Não sou eu, é a palavra liberada. Em Mateus 14, 22, Jesus faz o mesmo. O versículo diz, e logo ordenou Jesus. Há uma outra versão que diz, e logo obrigou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Logo Jesus não sugere, Jesus ordena. Não pede, ele obriga, ele manda. E lá vão eles. Jesus vai para a montanha orar. E na quarta vigília da noite o texto diz, ondas açoitando o barco, o vento era contrário. Interessante isso, porque Jesus tinha dito, vocês vão passar para o outro lado. Jesus não pede, Jesus ordena. E aqui tem algo para o nosso coração. Aquele que ordena garante, irmão. Vou repetir. Aquele que ordena, garante. O que talvez os discípulos se esqueceram é que eles não estavam só sobre as águas. Eles estavam sobre as águas, sim ou não? Eles estavam sobre as águas, sim ou não? Me ajude a pregar. Eles estavam sobre as águas, sim ou não? Mas eles também estavam debaixo da palavra de Jesus lá na praia. E se Jesus disse que eles iam passar para o outro lado, então eles iriam passar para o outro lado. Ei, eu tenho uma palavra para aquele que está disposto essa noite. Se você estiver disposto, aquilo que Deus começou em você, Ele vai terminar. Começou na praia, você vai chegar do outro lado, porque para os disponíveis, aquilo que ele começou, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminar. Eu vou te provar isso aqui. Gênesis 1, no princípio Deus criou, sim ou não? Gênesis 2, e foram acabados céu, terra e todos os seus exércitos. Que Deus começa no capítulo 1, Ele termina no capítulo 2. Gênesis 6, Deus ordena a Noé, construa uma arca. Gênesis 7, o Senhor fechou a porta
por fora. Gênesis 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Ele se coloca à disposição. Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara e ela concebeu e deu à luz ao filho da promessa. Êxodo 3, Deus visita Moisés e aparece para ele no meio de uma sarça. Moisés se coloca à disposição. Deuteronômio 34. Embora ele não entrou na terra, mas ele viu a terra e concluiu a sua missão. Josué capítulo 1. Levanta-te e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Perceba, o que Deus jurou foi a quem? Aos pais, ou seja, gerações anteriores. A promessa é antiga, mas o cumprimento dela é novo. O que eu prometi ao seu pai, ao seu avô, ao seu bisavô, ao seu tataravô, eu vou cumprir em você, na sua geração. Josué capítulo 1 é o início da trajetória de Josué. Ele se coloca à disposição. Josué 21, 45, o texto diz que nenhuma das palavras que o Senhor falou à casa de Israel caiu por terra. Tudo se cumpriu. Neemias capítulo 1, a cidade está destruída, sim ou não? Ele se põe à disposição. Capítulo 6, a cidade, ou melhor, os muros são levantados, reconstruídos com 52 dias. João capítulo 1, versículo 1. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 19:30. Jesus da cruz grita: está consumado. Porque ele se coloca à disposição. Todos aqueles que estão disponíveis, Deus usa a minha boca essa noite para te dizer: se você estiver disponível, aquilo que ele começou em você, na sua casa, no seu ministério, ele vai terminar. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. A palavra fraco aqui no hebraico traz a ideia de rendido, sem resistência, desanimado. E Deus manda ao fraco dizer algo que é contrário à sua realidade, à sua condição. Porque não depende de sensação, mas de convicção. A palavra fraco é rendido, desanimado, sem resistência. Já a palavra forjai indica o processo, calor e trabalho. E perceba, Deus não libera para que o povo, para que as pessoas digam eu sou forte, sem antes liberar o comando. Ou melhor, Deus não libera que as pessoas digam eu sou forte, sem antes liberar o forjai. Primeiro vem o forjai. Depois você vai dizer, eu sou forte. Logo eu entendo que essa expressão, essa palavra declarada, precisa passar pela prova do fogo. O forjar envolve calor, provação, pressão, marteladas, forma, tempo, processo. E aqui está a segunda lição. Forjados, porém dispostos. José foi forjado, rejeitado, vendido, acusado e esquecido. Gênesis 41, ele é levado ao trono como governador. Capítulo 50, versículo 20. Ele vai dizer para os irmãos, vocês intentaram mal, mas Deus transformou em bem.
Porque todo o mal que nos fizeram é o bem que nos trouxeram. Davi é esquecido pelo pai, pela família, rejeitado, perseguido por Saul, refugiado em cavernas muitas vezes. Mas no capítulo 5 do segundo livro de Samuel, ele é ungido e coroado rei perante os olhos de todo Israel. Paulo perde a sua reputação de fariseu, perseguido, preso, açoitado, rejeitado, mas ele termina dizendo: eu combati o bom combate. Quando você olha a história de Paulo e vê tudo que ele enfrenta, parece que o saldo não é positivo, parece que o saldo é negativo. Por que Paulo está dizendo que o combate é bom? Em outras palavras, ele está dizendo: tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, não se compara às almas que eu ganhei para Cristo. Por isso o combate é bom. Combati o bom combate, completei, eu não fiquei pelo caminho, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você enfrentou, o que você tem enfrentado. Talvez você é alguém que está perdido no meio da multidão. A sua luta, só você conhece. Está lutando calado. Quem sabe você é um jovem, casado, mas que já está desanimado. Quem sabe estão tentando de todas as maneiras tirar a sua ferramenta. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que a força que você recebe hoje não vem de você. Essa expressão, quando você diz eu sou forte, não é um grito motivacional, é um posicionamento profético. Quando você grita eu sou forte, não é uma palavra de autoajuda, não é uma palavra para te animar, porque o poder não está em ti, o poder vem de Deus sobre ti, e Ele te levanta hoje como um guerreiro. Ele te levanta hoje como um guerreiro. Eu estou profetizando para alguém aqui. Ele te levanta hoje como um guerreiro. Terceira lição: fracos assumindo o estado de força. Fraco assumindo o estado de fortaleza. Eu sou fraco, mas aqui está o estado de força, de fortaleza. Eu assumo esse estado. Sabe por quê? Deus não entrega projetos compatíveis com a nossa fraqueza. O projeto sempre será maior. Você pode estender a sua mão assim? Escute o que eu vou te dizer. Aí na sua mão tem um projeto. Olhe para esse projeto. Sabe o que eu vim te dizer? Esse projeto é maior que você. Porque o projeto sempre é maior do que aquele que recebeu o projeto. Vou repetir isso aqui. Esse projeto que Deus colocou na tua mão é maior que você, porque o projeto sempre é maior do que aquele que recebeu o projeto. Eu vou te provar. Moisés, pesado de língua, alguns até afirmam que ele era gago. Deus aparece para Moisés e diz: eu quero que você seja o libertador. O projeto é maior do que Moisés. Noé, agricultor. Mas Deus diz: construa uma arca. O projeto é maior do que Noé. Paulo significa pequeno. O pequeno
pequena em estatura, talvez, o rejeitado se torna o maior apóstolo dos gentios, porque o projeto é maior do que Paulo. Gideão, malhando trigo no lagar, da menor tribo, e a família dele era menor da menor tribo de Benjamim. E o anjo diz: varão valoroso, o projeto é maior do que Gideão. Davi, escondido e esquecido, mas Deus levantou para ser rei, porque o projeto é maior do que Davi. Amós, boiadeiro, colhedor de sicômoros, ele mesmo diz: Deus me levantou para ser profeta, porque o projeto é maior do que o profeta. Jeremias, não foi ele que disse: eu não sei falar, eu sou uma criança. Mas Deus diz: eu te levantei e as nações eu te dei por profeta. Antes que saísse da madre, eu te escolhi. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo o que aconteceu na sua vida aconteceu depois de mim, porque na tua casa, na tua vida, no seu ministério, eu cheguei primeiro. E os traumas? Deus já tinha escolhido. E a depressão, Deus veio antes. E a ansiedade, Deus veio antes. Tudo que aconteceu na tua vida foi depois de Deus, porque na tua vida Deus chegou primeiro e colocou em você um projeto que é maior do que você. Mas como que pode esse projeto ser maior do que eu? É por isso que quando você sobe no altar, dá o frio na barriga mesmo, o projeto é maior. É por isso que quando você vai cantar, parece que não vai desenrolar. Quando você vai dirigir o trabalho, parece que vai ser um fiasco. Só aparece, o projeto é maior que você. O projeto e o propósito é maior. E se Deus colocou algo sobre as suas mãos, é porque nunca foi sobre o seu tamanho, mas é sobre o tamanho dele na sua vida. O projeto é maior que você, mas ele te capacita para você cumprir o propósito estabelecido por ele na tua vida. Será que tem alguém que acredita nisso? O projeto é maior, mas ele te capacita. Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Te chama como guerreiro, mesmo você sendo fraco. Quarta lição, e aqui eu encerro. Olha isso aqui. Pega essa revelação. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Quantas ferramentas nós temos? 4. 4, sim ou não? Espada, enxada, lança e foice. Sabe o que o texto está dizendo? Da enxada, você precisa tirar a espada. E da foice, você tem que tirar uma lança. Parece só uma mudança de ferramenta. Trocando a enxada pela espada. Trocando a foice pela lança. Sim ou não? Mas não é só mudança de ferramenta. Sabe o que Deus me disse? É mudança de postura. Porque não é só mudança de ferramenta, mas também mudança de postura. Quem trabalha com enxada e foice, quem faz uso dessas ferramentas, qual é a postura da pessoa que faz uso dessas ferramentas? Cabeça
baixa, inclinada. Mas quem faz uso da espada e da lança, a cabeça é erguida. Deus está dizendo, não é só mudança de ferramenta, mas eu quero mudança de postura. Diga ao fraco, eu sou forte. Aquele que é forjado, aquele que está disposto, aquele que tem postura e com ferramentas de guerreiro. Agora você pode declarar, eu sou forte. Vamos fazer um ato profético aqui, eu entrego o microfone. Eu vou falar forjado e você vai dar glória a Deus. Eu vou falar disposto, você dá glória a Deus. Eu vou falar com postura, você vai dar glória a Deus. Eu vou falar com ferramenta de guerreiro, você vai dar glória a Deus. E quando eu disser, declare, você vai gritar em alto e bom som, eu sou forte. Porque o que Deus está colocando na tua mão é ferramenta de curta distância, de média e longa distância. Ferramenta de curta distância, a espada. Ferramenta de média e longa distância, a lança. Para alcançar todos os seus inimigos. Porque aquele que antes era um agricultor apenas, trabalhador comum, simples, Deus está transformando num guerreiro essa noite. Vamos lá, 1, 2, 3, forjado, disposto, com postura, com ferramenta de guerreiro. Agora declare, mais uma vez declare, mais uma vez para o inferno ouvir, declare. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus, meu